Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Alberto Cuba, eu sou médico pediatra, faço parte da Câmara Técnica de Pediatria aqui do Conselho Federal, a qual eu me orgulho muito. Nós somos muito bem coordenados pelo conselheiro Sidney. Quem vai secretariar é o Dr. Rubens Trombini, médico pediatra também, membro da Câmara Técnica de Pediatria. E vamos dar continuidade, então, ao nosso fórum. Agora vamos ter um tema de extrema importância, um tema que nós, pediatras, principalmente, temos que estar mais atentos no nosso dia a dia, principalmente na hora que a gente conversa com os pais, no nosso relacionamento médico-paciente, nas nossas anamneses, para a gente tentar observar cada vez mais o risco que nossas crianças e adolescentes estão correndo cada vez mais. A gente sabe que é uma crescente essa história de suicídio, né? E espero que os nossos palestrantes e depois nos nossos debates, todos possamos sair daqui muito mais enriquecidos sobre o assunto. Vamos lá, então. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso secretário, que vai anunciar o primeiro palestrante. Boa tarde a todos. Assunto de extrema importância e gravidade para nós pediatras, e nós que fazemos terapia intensiva pediátrica, recebemos as crianças que são sequeladas, decorrentes de tentativas de suicídio, evidentemente que aquelas que não conseguiram seu intento final. Mas isso nos preocupa muito, e eu entendo também que não só o pediatra, mas o papel da escola é fundamental nesse processo, porque é lá que você consegue ou começa a entender o que está acontecendo de distúrbio de comportamento. Por certo, a gente vai ouvir isso aqui agora. Mas é um assunto extremamente delicado, espinhoso, e pelo tudo que nós ouvimos de manhã aqui, na questão do subfinanciamento, qualidade, agressões, é um tema que se estende até o pediatra. Nós temos visto alguns colegas com tentativas, ou mesmo com suicídios recentes, e isso tem preocupado muito. E mais ainda, os colegas que trabalham em área de grande pressão, como UTI pediátrica, como pronto-socorro e assim por diante. Então, é um assunto que se estende também a nós e a toda a classe médica. Bom, primeiro palestrante, eu vou chamar o Dr. Leonardo Luz, por favor. Concluiu seu curso de graduação na Universidade Federal do Piauí, é mestre em bioética pelo Centro Universitário de São Camilo, atualmente doutorando na mesma área. Participa das sociedades brasileira e piauiense de bioética na esfera profissional, é professor da cadeira de psiquiatria e, ao longo da sua vida profissional, tem se dedicado ao estudo de temas relacionados à psiquiatria bioética, especialmente nas áreas de prevenção ao suicídio, saúde mental, médicos e sexualidade humana. Doutor, 20 minutos, por favor. Boa tarde a todos. A missão mais difícil vai ser os 20 minutos, mas a gente vai tentar. De fato, agradecer ao Sidney pelo convite. E, de fato, é uma realidade que eu ontem estava dando essa mesma aula em Rondônia, e eu lembrei que, quando eu era adolescente, que tem um certo tempo já, né, mas não tanto também, a gente não falava ainda sobre esse tema. A gente brincava, tinha umas tristezas, fim de namoro, começo de namoro, enfim, mas a gente não falava tanto sobre a temática do suicídio, porque, de fato, ela aumentou muito nos últimos 25 anos, que eu vou mostrar para vocês. Tanto que hoje a gente tem um movimento do Setembro Amarelo, que eu faço até uma crítica de que a gente precisa até avançar, sair um pouco do viés só patológico e, na verdade, discutir princípios, valores, crenças disfuncionais que a sociedade tem provocado. O Donizete, de manhã, falou um pouco sobre Durkheim, e Durkheim falava que a gente produzia a quantidade de suicídios que a sociedade adoecia. Então, eles eram proporcionais ao adoecimento
enfim, dessa sociedade. O suicídio, ele é bastante comum na mídia, de modo geral. Vários atores, cantores, artistas, atrizes e até mesmo políticos retiraram a sua própria vida. Isso, então, permeia o nosso inconsciente coletivo, que, por mais que a Organização Mundial de Saúde não permita a publicação ou divulgação, tem um manual de orientação, inclusive, para a imprensa, é muito difícil você, na verdade, não veicular tal matéria, porque é de conhecimento notório público. São personalidades mundiais, muitas vezes. Então, de fato, isso começa a permear a nossa coletividade. O comportamento... Não, pulei aqui. Esse bicho aqui está vivo sozinho. Suicídio, sui, o prefixo significa próprio, e cedere significa matar, ou seja, matar a si próprio. Em 1643, Sir Thomas Browne utilizou pela primeira vez o termo suicídio, propriamente dito, porém já existem registros no Egito, na Grécia, em Roma, em várias civilizações, desse suicídio propriamente dito. Por exemplo, no Egito, os escravos, quando terminavam a dinastia, de alguns faraós, esses escravos eles cometiam suicídio coletivo. Diz a lenda que seria em prol da homenagem à divindade ao faraó. Não sei se alguém ia tirar muita vida achando bom nesse contexto, né? Mas é o que está escrito. O comportamento suicida, propriamente, ele é o quê? São 4 etapas. Ideação, onde a pessoa tem um pensamento sobre. Intenção, ou seja, ela começa a demonstrar vontade, de fato, em cometer o ato. Um planejamento mais efetivo, onde ela escolhe qual é o meio que ela vai, pelo qual ela vai tentar o suicídio, e a tentativa de fato. Porém, o que tem nos preocupado bastante é o comportamento para-suicida, principalmente entre crianças e adolescentes, e aí mais adolescentes, em média, entre 13 e 15 anos. São lesões, muitas vezes, autoprovocadas, com estilete, tá? Ou com outros materiais pérfuro-cortantes, e, muitas vezes, eles têm ou não uma intenção de morte. Como que é isso? Muitas vezes, as pessoas aprendem a lidar com a sua dor, com a sua frustração, através dessas lesões autoprovocadas. Não propriamente que ela queira se matar. Porém, por preconceito, às vezes as pessoas são atendidas no hospital e dizem: isso é frescura, isso não mata, isso é bobagem. Menina, vai brincar, vai viver a vida, vai relaxar. Não, aquela pessoa está em uma situação de sofrimento e a gente precisa entender qual é o contexto da situação de sofrimento daquela pessoa. Para vocês terem uma ideia, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos ao redor do mundo. É um suicídio cometido a cada 45 segundos no planeta, e temos 16 milhões de tentativas a cada ano, em média. Esse é um slide que eu gosto bastante, que a gente só olha, muitas vezes, para o suicídio que foi consumado. Porém, para um consumado, 20 tentaram e 400 pensaram. Então, se você faz uma continha rápida de 800 mil que conseguiram cometer suicídio por ano, vezes 400, isso daria quanto? Daria quase 40 milhões de pessoas, dariam 32 milhões de pessoas que estariam, de fato, pensando em cometer suicídio, nesse momento, ao redor do mundo. Tá? Então, é uma situação, de fato, alarmante. No mundo, nós temos uma média de 11,4 para cada 100 mil, sendo que 15 para 100 mil homens e 8 para 100 mil mulheres. Geralmente, a relação aqui é de 2 para 1. No Brasil, a média é de 5 para 100 mil, porém está indo para 6, que já está em 5,7. No Brasil, há uma predominância maior ainda de homens. Na verdade, a regra é quase de 1 para 4 no Brasil. Porém, gente, olha o que eu tinha falado. Um aumento de 60% nos últimos 25 anos ao redor do mundo. E, no Brasil, um aumento de 25% nos últimos 25 anos. Ou seja, foi 1% a cada ano. Então, é uma realidade, de fato, bastante preocupante. Aqui é o mapa mundi do suicídio. E eu gosto de destacar 2 fatores. Antes, a gente só observava para o hemisfério norte, que, por questão do frio, eles tinham altas taxas de suicídio. Olhem a África. Aqui
Índia, que é um país, inclusive, bem religioso, mas o maior índice de suicídio hoje se encontra aqui, na Rússia e nos países pertencentes à antiga União Soviética. E como destaque positivo, temos o Canadá, que por muito tempo esteve aqui no vermelho, tá? E hoje tem um índice mais ou menos de 8, 8 e pouco, e em queda, porque ele adotou muito precocemente medidas de prevenção. Para vocês terem uma ideia, a maioria nas pontes do Canadá tem tela de proteção lateral para as pessoas não se jogarem. Os metrôs, as plataformas só abrem de um modo concatenado com a abertura da porta do metrô propriamente. Há um controle muito rígido na venda de organofosforado e medicamentos. Então, o CVV lá é uma política de Estado. Então, de fato, ela se propõe a cuidar, né, a prevenir o suicídio propriamente. Então, o Canadá é um exemplo a ser seguido. Na América do Sul, os nossos vizinhos Uruguai e Argentina estão numa situação bem difícil. É a 15ª causa de morte no mundo, suicídio, e aqui começa a nossa seara. Segunda causa em jovens de 15 a 29 anos. A primeira entre meninas de 15 a 19 anos. 2 vezes mais frequente em homossexuais, por conta das injúrias sociais. 9 vezes mais frequentes em transexuais. Imagine alguém, o Sadé falou um pouco hoje sobre a incongruência de gênero, imagine alguém acordar todo dia em um corpo no qual não se identifica. E a gente tem uma crença de que suicídio, que depressão é doença de rico, é frescura, muitas vezes, por preconceito, né? Mas, olha só, a maioria ocorre em países de baixo desenvolvimento, onde existem os maiores índices de depressão. Então, pobreza é um fator de risco para suicídio. Geralmente são do sexo masculino, aqui no Brasil, de modo geral, ainda 9,4 para 2,5. Os homens usam mais armas brancas e de fogo. Em países desenvolvidos, predominam as armas de fogo e enforcamento. E em países pobres, enforcamento e pesticidas. E as mulheres usando mais medicamentos e pesticidas. Há um pico bimodal, onde o primeiro vai de 15 a 29 anos e o segundo acima de 65, principalmente idosos com um quadro de muito isolamento social. Porém, há uma tendência de juvenilização entre 15 a 44 anos, em alguns países, perdendo apenas para homicídio e acidentes de trânsito. No tocante propriamente à infância e à adolescência, a violência é a principal causa, tá, de morte entre jovens, seja suicídio, homicídio ou acidente de trânsito, e aquele comportamento para-suicida que eu havia falado para vocês, ele é extremamente importante, porque na população infanto-adolescência, há uma prevalência de 10 a 100 vezes maior de frequência em relação à população geral. Então, a gente pode sim falar hoje que há uma epidemia de um comportamento para-suicida por lesões autoprovocadas, com ou sem intenção de morte. E a impulsividade aqui é um grande fator de risco. Dentro dessa impulsividade, a gente destaca uma tendência a um uso de dependência ou uso abusivo de substâncias ilícitas, tá? Aqui a gente inclui a maconha, tá? A maconha está provada que ela é muitas vezes responsável não só por uma piora de um quadro psicótico, mas também pela indução muitas vezes de um quadro psicótico. A gente fala que às vezes para você psicotizar você tem que ter genética. Então, na verdade, muitas vezes a maconha é só o peteleco para que isso se manifeste. Sono reduzido, nossos adolescentes hoje dormem pouco. Tem um estudo britânico mostrando que o WhatsApp e outros aplicativos, mas principalmente o WhatsApp, retirou meia hora do nosso sono, em média geral, é bastante coisa. Uso excessivo de internet e videogame, e aqui muitas vezes com jogos violentos ou que levam ao isolamento desse adolescente, porque ele está aqui no computador, ele está conectado com outras pessoas, mas presencialmente ele não está conectado. Há sim hoje uma geração que tem mais dificuldade em adiar a gratificação. Semana passada, gente, eu atendi um caso que o adolescente estava numa discussão muito grande com a mãe, porque era inadmissível uma família de tal patrimônio e ele ainda não ter o iPhone 8. Então, ele só tinha o iPhone 7. Então, era uma coisa assim, inconcebível, já que a família tem dinheiro, por que ele não tem o iPhone 8? Já que os amigos têm o iPhone 8. Então, isso é só um exemplo de dificuldade, muitas vezes, em adiar uma gratificação, e sem falar nessa questão de valoração
que a gente pode discutir aqui um dia sobre isso. De novo, dificuldade aqui também, falando da mesma coisa, em lidar com essas frustrações. Todo mundo vai se frustrar, né? Mas essa geração atual, dos adolescentes atuais, ela tem mais dificuldade, de fato, em lidar com essas frustrações, seja no tanto do ponto de vista do contexto familiar, sociofamiliar, como do ponto de vista financeiro. Eu sempre destaco que o maior fator de risco para suicídio é uma tentativa anterior, sempre. Tá? Então, alguém com um discurso que já tentou e com um novo discurso, vocês precisam estar bastante atentos. Aqui são as causas principais de suicídio, obviamente, dentre elas, depressão, transtorno é a primeira, transtorno bipolar, por ter uma correlação muito grande. O transtorno bipolar tem um risco, de acordo com o Instituto Karolinska, na Suécia, de até 30 vezes mais chance de cometer suicídio do que a população geral. Dependência de opioides e drogas similares, transtornos ansiosos, esquizofrenia, transtorno de personalidade, principalmente borderline, dependência de álcool ou outras drogas, AIDS, principalmente no diagnóstico, doença de Huntington também, principalmente no diagnóstico, esclerose múltipla também no diagnóstico, e câncer também no diagnóstico e nas fases onde as pessoas começam a sentir mais dor propriamente dita. Falando um pouquinho, só destacando algumas coisas, por exemplo, no transtorno bipolar, a gente não tem essa ideia, ainda mais como pediatra, às vezes eu converso com os residentes lá na universidade, e a gente faz alguns programas não só de interconsulta, mas também de interdisciplinar, que é bastante rico até para os residentes, é que 20% dos pacientes com transtorno bipolar, gente, eles têm o seu primeiro episódio na adolescência. E muitas vezes ele se manifesta inicialmente com depressão. Então a gente só vai ter o diagnóstico desse transtorno bipolar, às vezes, muito tempo depois. Vocês terem uma ideia, às vezes uma pessoa demora até 10 anos para ter o diagnóstico de transtorno bipolar, desde o surgimento dos sintomas, que muitas vezes se dá aqui nessa época. No tocante à depressão, em uma amostra, um estudo feito na Inglaterra, em uma amostra com 12.395 adolescentes, 29,2% apresentavam sintomas depressivos, só que de modo isolado, porém 10,5% fechavam, tá, diagnóstico para depressão clínica, o que é um número relativamente elevado nessa faixa etária. Esquizofrenia, principalmente quando mais ou menos aí entre 17 a 20 anos, varia um pouco entre os homens e as mulheres, principalmente em quadros com sintomas positivos mais exacerbados, alucinações auditivas, visuais, com vozes de comando, e anorexia nervosa, que nessa faixa etária também é um outro fator de risco. Alguns aspectos psicodinâmicos, eu não vou me ater muito, mas os jovens hoje eles têm uma ansiedade de desempenho muito grande, e psicodinamicamente é secundário ao que a gente chama de uma injúria narcísica do mundo contra o próprio eu dessa criança e principalmente desse adolescente, que tem alto grau de perfeccionismo, novamente, com dificuldade de lidar com as frustrações. Freud falava que todos nós temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, e muitas vezes durante a nossa vida, com adversidades mal elaboradas, nós poderemos construir crenças disfuncionais, aqui já pegando um pouco de Beck. E, nessa fase da vida, quem não idealiza seus relacionamentos e seus familiares? Né? Muitas vezes o adolescente chega, minha vida acabou. Assim, por quê? Porque eu terminei um namoro. Assim. E quanto tempo? 3 meses. Minha primeira namorada. Assim, né? Mas é isso aqui, é idealização. Nessa fase é muito comum a idealização. Tá? E aqui é um outro slide que eu considero muito importante para essa aula, são fatores diretamente ligados ao suicídio na infância e adolescência. A gente sempre pensa, né, quando a gente pensa na questão parental, da influência disso na vida da criança, a gente sempre pensa no divórcio. Né? Ele está aqui, 5,7. Porém, a morte dos pais é o fator de risco principal, 11,1. Depois vem violência física contra essa criança ou esse adolescente, violência familiar, geralmente do pai contra a mãe, o divórcio que eu já falei, a negligência no cuidado com essa criança e esse adolescente, doenças físicas mais importantes, adversidades econômicas e abuso sexual. Então, todos esses são fatores de risco que a gente tem que investigar
quando a gente está diante de uma criança ou um adolescente com comportamento suicida. Algumas crenças que vão se consolidando, aqui eu não vou me ater muito, mas só o marcador desesperança é que, de fato, é psicodinamicamente o marcador mais forte para a ideação suicida. Se alguém chega para você e diz que não tem mais solução, não tem mais esperança na vida, aquilo não tem jeito, é uma situação sem solução, todas as luzinhas acesas, porque, de fato, você está diante de uma pessoa com alto risco para suicídio. E temos 3 crenças disfuncionais centrais. Desamor. Imagina na adolescência que ainda está aprendendo a lidar com as suas relações, não sabe ainda bem como que é amar, como que é ser rejeitado, então isso é muito forte. Desvalor é uma época onde as pessoas ainda estão se firmando muito em termos de, não só de identidade, mas valores, profissão, né, dentre outras coisas. E o desamparo, porque eles começam a vislumbrar uma saída da casa dos pais, que vai acontecer, apesar de hoje as pessoas estão saindo mais tarde de casa, mas elas começam a lidar com essa angústia de separação e que leva, muitas vezes, a uma situação de desamparo. E aí as 3 juntas, então, é um prato cheio para um fator de risco se desenvolver. E aqui um dado, eu estou quase acabando, que eu gostaria de deixar para vocês, que a gente fala muito sobre o tema, hoje a gente já trata bastante. Houve a reforma psiquiátrica, e em uma grande parte eu também faço uma crítica que eu chamo de desreforma psiquiátrica. Por quê? Porque fecharam alguns hospitais psiquiátricos e que, de fato, alguns precisavam, mereciam serem fechados. Porém, isso não foi substituído ao longo do tempo por uma rede de CAPs adequada e, principalmente, você não tem mais aonde nem internar alguém em crise, é uma dificuldade muito grande, dependente químico, um quadro psicótico, você tem muita dificuldade. E a outra é que, depois que esse paciente está de alta do CAPS, você tem dificuldade, por exemplo, de referenciá-lo para um ambulatório de especialidade, de média e baixa complexidade, onde ele pode dar esse segmento. E aí os CAPs ficam inchados, sem ter uma resolutibilidade para onde mandar esse paciente. E a proporção dos que tratam e dos que não tratam, a defasagem na América Latina e, obviamente, o Brasil, chega a 75%. Então, essas pessoas que a gente tem alcançado só representam 25% da demanda de fato existente. 75% ainda não está sendo tratada. Aqui tem uma escala que a gente chama de escala de estratificação de Oslo, que é uma escala bastante simples, bastante fácil para você ter no pronto-socorro, no consultório, onde aqui nessa primeira etapa, cada sim equivale a uma estrelinha. Então, sexo masculino, idade entre 15 e 35, acima de 65, doença médica crônica incapacitante, doença psiquiátrica, principalmente depressão e transtorno bipolar, baixo suporte social e isolamento, abuso de substâncias e histórico de abuso físico e ou sexual. Então, cada um aqui ganha uma estrelinha em casos positivos. Na segunda parte da escala, ganham 2 estrelinhas, tá? Em casos de sintomas de risco, com sintomas depressivos propriamente, sintomas psicóticos positivos, como eu já falei, alucinações, delírios, e aqui principalmente as vozes de comando, desesperança, que eu também já falei, sentimento de inutilidade, tá? Anedonia, que é a dificuldade de ter prazer e vontade de fazer as suas atividades, sejam cotidianas ou não, ansiedade, inquietude, ataques de pânico. Muitas vezes as pessoas, durante um ataque de pânico, elas têm uma sensação de perda de controle sobre si próprio, raiva incontrolável e impulsividade aumentada. Então, aqui, 2 estrelinhas para cada em casos positivos. E a última, são 3 estrelinhas para cada. Então, uso recente de substância, aí vem um comportamento propriamente, ideação suicida, intenção e um plano, acesso a meios letais, tá? Problemas que parecem sem solução ao paciente, como eu já falei para vocês, e as vozes de comando para atos violentos suicidas, muitas vezes são aquelas vozes, situações onde você tem um pensamento de matar a sua família e propriamente depois se matar, porque não quer que aquela família compartilhe da mesma situação ruim na qual ela vive. Tá? E aqui, como é que você mensura? Até 3, ok. De 3 a 6, leve. 6 a 9, moderado. E acima de 9, grave, em termos de risco para o comportamento suicida.
eu já estou terminando. Aqui é só uma reflexão para quem acredita que dinheiro é sinônimo de felicidade. Aqui é o mapa da angústia dos Estados Unidos, tá? Questionários autorresponsivos, aonde se verificou que a costa leste americana, e é aqui onde a gente pode observar as 13 colônias, por exemplo, estão entre os estados mais ricos dos Estados Unidos, inclusive Nova York está ali, é a região onde predomina os maiores índices de angústia nos Estados Unidos. Então, dinheiro não é tão sinônimo assim de felicidade. Eu brinco que ajuda, mas a questão é como você lida com ele também. E eu acho que era isso. E eu gosto de terminar sempre essa aula com essa frase, que muitas vezes as pessoas estão em sofrimento, com dificuldade de se expressar, então jamais use uma voz emprestada para expressar os seus desejos e, principalmente, expressar quem você é. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Vou chamar agora a doutora Maria Lúcia, por favor. Doutora em Pediatria pela Unifesp, São Paulo, pós-doutora em Psiquiatria de Infância e Adolescência na Université de Paris, Hospital Salpêtrière de Paris, professora associada de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília e coordenadora do Serviço de Pediatria Ambulatorial de Medicina do Adolescente da UB. Ok, professora. Obrigada, professor Trombini. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Departamento Científico de Adolescência, a indicação do nosso nome. Me senti meio preocupada, porque, como pediatra, a gente lida com essa questão do suicídio, mas não é um tema da nossa praxis, digamos assim, do nosso dia a dia. Falar sobre os sinais de alerta nos deixa um pouquinho mais preocupado, mas o professor Leonardo falou, já tocou em muitos pontos aqui, o que nos deixou mais leves para falar sobre isso. Por favor, próximo. Sou eu que passo aqui? Aqui? Ok. Vou tentar aprender aqui. Mas eu não... Sim, ok. Então, na verdade, a gente trabalhar com a questão dos sinais de alerta nos leva... Eu tenho que aprender aqui, tá, gente? Olhar o visor aqui, controlar aqui, enfim. Vou chegar lá até o final da apresentação. A gente precisa lembrar que o suicídio ainda é um tabu na medicina, na sociedade, e como um todo. Então, a gente tem dificuldade, a gente tem vergonha, tem um estigma sobre a questão do suicídio. Eu tenho a história de um sobrinho que tentou o suicídio por 2 vezes, um menino que é engenheiro, maravilhosamente lindo. Eu fiquei, no primeiro momento, tomada de um sentimento muito ruim, muito envergonhada, mas como isso foi acontecer comigo, com a minha família, com a minha irmã? Então, a gente tem uma questão ainda do estigma, do tabu e do estigma da vergonha, do pecado, que vem desde a Idade Média, e somente depois da Idade Média que a medicina toma conta da questão se apropria do suicídio como doença. Porque antes eram as religiões, e a religião condenava, digamos assim, ao inferno, né? Praticamente, ou ao limbo. Vamos ver se eu passo aqui. Então, a gente precisa falar, mas... eu passei rápido. Passei rápido, não? No outro? Mon Dieu. Acho que sim. Acho que agora é assim. Então, a gente... eu agradeço a você, porque eu sou meio desconectada com isso. Obrigada. Então, o Leonardo fala também, chamado Leonardo, né? Fala sobre Durkheim, e eu gosto de falar em Durkheim em francês, em português. Ele chama a atenção para a questão dos laços, ou seja, suicídio. Falar do suicídio, a gente não pode deixar de falar da questão dos laços. Quanto uma sociedade que tem... Ele falou aqui sobre isso, ele pontuou a questão da falta de apoio, de rede,
no contexto, dizendo que 75% dessas pessoas que são identificadas ficam no limbo, fora do sistema de saúde, e, na verdade, o contexto da sociedade, a gente perde o adolescente, não chega lá, perde os laços, e aí é mais fácil de cometer o suicídio. E aí a gente volta, vem agora para a modernidade, e Bauman diz para a gente, trabalhando com a questão da sociedade líquida, ou do medo líquido, ou, enfim, das relações líquidas, onde o ser humano vive hoje um momento de grande ansiedade. E o nosso jovem, que está se transformando, que está mudando o corpo, mudando a mente, mudando o cérebro, onde o núcleo accumbens desse jovem começa a cair 30% dos receptores dopaminérgicos, esse jovem, inserido nesse contexto social, ele vai se tornar mais vulnerável a cometer o suicídio. Então, a gente hoje vive a teoria do medo, porque a gente atende um ambulatório de adolescente, 12 crianças às quartas-feiras, e dos quais, toda quarta-feira, 2 apresentam a ideação suicida. 2 por semana, fora os que apresentam a automutilação. Uma média de 3, 4, além dos 2 que verbalizam a ideação suicida. Então, a gente vive hoje, quando se fala dos fatores de risco que estão associados, as famílias dizem assim: doutor, eu tenho medo de perder o amor do meu filho. Então, a gente vive em um mundo que a gente não pode frustrar, o que o Leonardo falou aqui, o professor Leonardo falou aqui. O bebê precisa ser frustrado para aprender, para ser responsivo às dificuldades que ele vai enfrentar na vida, desde bebê, o adolescente também, e a gente vive em um mundo onde um pai e uma mãe têm medo de perder o amor do filho, tem medo de perder o amor do marido, tem medo de perder o bonde, tem medo de perder, enfim, vivemos em uma sociedade de medo. Próximo. E aí, em 2010, essa jovem jornalista, não menos é minha filha, ela diz o seguinte: hoje o mundo, e aí o professor Leonardo também toca na questão do mundo virtual, do mundo da geração digital, e ela diz, vivemos em um mundo, vou tentar ler aqui, tá? Minha geração, convenhamos, é acostumada com o fácil, desde supermercado 24 horas, a sites de relacionamentos, quer dizer, as pessoas não convivem mais, elas se relacionam por meio do virtual, dos sites. A superficialidade é algo que nos define, seja por louvar quem roupa de marca ou por ligar o ar-condicionado por qualquer calorzinho. Ou seja, nós vivemos no mundo do ter e não do ser. Então, precisamos deixar o umbigo e começar a olhar para os nossos jovens, o que está acontecendo com eles. Próximo. Eu não sei se eu vou chegar no ponto que vocês estão querendo, dos sinais de alerta, tá? Porque aí eu fiquei divagando quais seriam esses sinais de alerta. E aí, então, os comportamentos suicidas, que foram falados aqui pelo colega anterior, são fenômenos de ordem biopsicossocial e que vários fatores interagem e predispõem o indivíduo a uma autoagressão, seja que se traduza num corte superficial, até em uma lesão mais grave da morte. E no corte superficial, em 2012, um grupo de pesquisadores americanos, desculpa que eu não botei aqui o dado, enfim, foi corrido demais para mim. Mas, enfim, ele fala que, em um estudo longitudinal com adolescentes do ensino médio, das mais variadas etnias, afro-americanos, latino-americanos e americanos, o fator preditor para o suicídio, o mais forte fator preditor foi a automutilação. Foi o que o Leonardo colocou aqui, que a gente tem que chamar a atenção, tem de estar atento a esses adolescentes que se cortam. Então, dentro da tentativa, da questão do comportamento dos sinais, a gente não pode deixar de ver a tentativa de suicídio e o suicídio propriamente disso, isso já foi falado pelo colega. Você vai ver que a minha aula tem alguns pontos que parecem com os seus. E aí, o fator mais importante, tentativa prévia de suicídio, doenças mentais, como a depressão, os transtornos de humor, né, e a dependência de álcool e outras drogas. Lembrando que o nosso jovem está muito inserido desde cedo no uso de drogas, no uso de álcool. Adolescentes de 10, 12 anos, começando a adolescência, formando o seu cérebro e já inserido no uso de drogas.
E as doenças crônicas, adolescentes que têm nefropatia lúpicas, que vivem controlado, a vida deles controlada, são adolescentes potencialmente de risco, que mudam o comportamento dele, porque a vida dele não é uma vida como a do João, como a do outro. Se o adolescente, quando muda seu corpo, já se questiona, quem sou eu? Por que o João já é um rapaz e eu não sou? E eu tenho 13 anos, a mesma idade? Imagine um adolescente que é portador de uma doença crônica. Estado marital, isso aqui não se aplica necessariamente ao adolescente, mas o isolamento social, sim, porque são adolescentes que mudam o comportamento, como o professor Rubem falou ainda há pouco. Que comportamento, que jovem é esse que a gente está trabalhando? Como é que ele está vivendo? Ontem a gente atendeu um adolescente completamente introspectiva, completamente voltada para si, não faz relações sociais, não trabalha não tem grupo de amigos. Então, é um adolescente que vive um isolamento completo, e a mãe levou para a gente conversar. Desemprego, no caso do adulto, e o luto na infância, seja qualquer perda, ou luto mesmo pela perda de algum familiar, algum parente, alguma pessoa de sua relação. Rejeição de uma pessoa, pode ser a rejeição de uma pessoa, de um parente, de um amigo, de um namorado, ou uma ideação de uma namorada, como a gente tem um menino, o Eduardo, que é um menino que pensa em ter uma namorada e a namorada não olha para ele e ele quer se matar. Próximo. É isso que o Leonardo falou há pouco. Então, no adolescente, a gente não pode deixar de lembrar dos maus tratos, do abuso físico e do abuso sexual. Toda vez que um adolescente chega com ideação suicida, no nosso consultório, no nosso serviço, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, uma psicóloga, um psiquiatra e 3 pediatras, com formação em ebiatria, em adolescência. Então, a gente precisa lembrar sempre do abuso e da violência física ou sexual. O bullying na escola, que a gente deixa passar muitas vezes despercebido, e a gente tem de perguntar, adolescentes que chegaram chorando no nosso consultório, lá no ambulatório, e que sofria bullying ao ponto do outro adolescente fazer xixi nele, e ninguém chamava atenção para essa questão. O cyberbullying, também a gente não pode descartar, os sites, as chamadas, as provocações dentro da internet, pais separados, divorciados, mais de 40% das nossas mulheres, das nossas famílias são chefiadas por mulheres, mulheres que trabalham dia e noite e que cuidam ainda dos filhos, ou seja, não tem condição. Então, esses meninos ficam sozinhos, à mercê, muitas vezes sozinhos, nas suas casas, cuidando de crianças menores. Transtorno psíquico familiar. Tem história da familiar de problema mental, então a gente precisa perguntar. E observar, desempenho escolar pobre, transtorno de desenvolvimento, de comportamento, mudança do perfil de comportamento desse jovem, conflitos familiares, né, pai que bebe, bate na mãe, enfim, insegurança quanto à orientação sexual, é muito importante nessa fase. O adolescente não sabe ainda o que ele vai fazer, o que ele vai ser, ele ora se acha que é homo, ora bi, ora é hétero, e ele não sabe, ele tem medo de assumir, medo que as pessoas digam, mesmo do que se pensa. A ideação suicida, de novo, vem aqui como um ponto forte que a gente não pode deixar de pensar, e a automutilação, que me chamou a atenção em toda essa leitura que a gente tinha feito. Sentimento de desesperança, foi falado muito pelo professor Leonardo, falta de apoio social da rede e a grande boom da depressão, que hoje nós temos no mundo moderno, né, permeando toda a categoria, todos os níveis e todas as faixas etárias. Um fator de risco adicional, foi falado também aqui, é a questão da morte de pessoas proeminentes, de figuras, que os adolescentes se relacionam, ou o adolescente com um grupo de comportamento suicida. Eu vinha no táxi ainda há pouco, falando sobre isso, preocupada com a aula, e há 27 anos, professora da UNB, mas continuo preocupada com as aulas. E o motorista de